a ação de Deus em nós, ela começa toda vez que nós tomamos consciência. Porque é claro que Deus age em nós mesmo quando nós não estamos pedindo, mesmo quando nós não estamos invocando. O agir dele é constante em nós mesmo porque a vida que nós temos é sempre um dom. Mas quando nós tomamos consciência de que estamos em Deus, tudo em nós fica mais aclarado, mais iluminado, para a gente ter condições de perceber as nossas realidades. É simples isso, minha gente. Você sabe exatamente a diferença que existe quando você está consciente de uma situação e quando você não está consciente. É como quando você vive enganado ou como quando você vive esclarecido. Viver enganado provoca em nós algumas paralisias, porque você deixa de resolver aquilo que você sabe que precisa fazer, porque você está enganado. As pessoas estão lhe privando de saber aquilo que você precisaria saber para dar andamento e superar. É por isso que às vezes nós infantilizamos tanto os nossos filhos quando nós os privamos de viver os enfrentamentos de cada momento da vida. Às vezes, em nome do amor, nós queremos privar o outro de viver os seus conflitos, os seus dilemas, quando na verdade a maior prova de amor seria colocar aquela pessoa para viver os enfrentamentos de cada época. É claro que você vai ter o discernimento. Às vezes nós queremos expor os nossos filhos a situações para as quais eles não estão preparados ainda emocionalmente, não estão maduros para entender aquilo ou lidar com aquilo. É igual quando morre alguém e a gente sempre tem aquela tentação de ocultar isso dos nossos idosos, de não deixar as crianças se aproximarem, viverem aquele momento de despedida, como se as pessoas não fossem capazes de lidar com as dores. É uma tentativa de proteger o outro, que às vezes pode ter sentido, mas nem sempre tem. Quando eu privo, por exemplo, o meu filho de viver os enfrentamentos porque eu quero protegê-lo de não sofrer, eu posso estar cometendo um grande erro contra a saúde emocional deste filho. Porque são os enfrentamentos que nos amadurecem. Mas como é que eu vou fazer para suportar o sofrimento do meu filho? Esteja com ele. Ao invés de você esconder dele, apresente-o àquela situação e enfrente ao lado dele, com ele, segure a mão dele. Você vai ver, às vezes eles nos dão lições de tão capacitados que estão para enfrentar as situações muito mais do que nós. Então acontece com a gente isso. Pode ser que nós ficamos na ignorância durante muito tempo, porque não tivemos o esclarecimento. E o esclarecimento só acontece quando você escolhe andar os caminhos de dentro. Nós estamos falando muito sobre isso, porque eu não consigo tecer um discurso religioso hoje honesto, que não proponha andar os caminhos de dentro. Não é possível viver nenhum processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento, poderíamos chamar assim. Eu gosto de dizer que a conversão é um processo de aperfeiçoamento. Eu tenho Cristo como meu modelo de vida. Eu quero ser como Ele. É pretensioso? Pode parecer. Mas a graça de Deus me auxilia para eu ter na minha carne as virtudes de Cristo. Para eu ter nos meus pensamentos os pensamentos de Cristo. Para eu ter na minha boca as palavras de Cristo. Por isso eu preciso conhecê-lo. Então a minha meta de aperfeiçoamento humano, porque sou cristão, é ser como Jesus. O homem que promove a paz, mas ao mesmo tempo não teme os enfrentamentos. Porque a paz que Jesus viveu nunca foi uma paz alienada, sempre foi uma paz repleta de conflitos, de enfrentamentos que constroem soluções. Se você tem problemas aí dentro do seu coração que você não ousa tocar porque você não quer sofrer com tudo isso, você está apenas adiando um sofrimento que será muito pior depois. Por isso que é tão importante nós vivermos esclarecidos, diferente do que vive alienado. A pessoa que está esclarecida sabe exatamente
O que nela precisa ser enfrentado e aperfeiçoado? Isso é ato penitencial, minha gente. Às vezes nós simplificamos tanto na nossa compreensão que pedir perdão a Deus é olhar para o céu: Senhor, me perdoe pelos meus pecados. É tão mais do que isso. É também isso, mas é um pouco mais. Pedir perdão significa você voltar os olhos para dentro de você, reconhecer aquilo que não está bonito, aquilo que não está harmonioso, aquilo que não está favorável a você e aos que convivem com você, e viver os enfrentamentos. Nenhum amadurecimento, eu volto a dizer, será possível se nós não fizermos a experiência do amadurecimento. O amadurecimento é o encaminhamento que a verdade vai fazendo. Quanto mais verdadeiro eu vou ficando, mais amadurecido eu vou me tornando. Porque, como dizia Jesus, a verdade nos liberta. E ela nos liberta de uma forma muito concreta. Nós falávamos no domingo passado, se você não participou da nossa missa, nós dizíamos o seguinte, que toda vez que nós temos um defeito sobre o qual nós não temos domínio, ele tem domínio sobre nós. Porque tudo aquilo que eu não domino, de alguma forma, me domina. Se eu não tenho domínio sobre os meus medos, é bem provável que os meus medos me impeçam muito de viver. Há pessoas que têm medo de pegar um ônibus, de fazer uma viagem, e fica privada de encontrar os amigos, fica privada de viver alegrias, porque ela é refém daquele medo. Ela não enfrenta aquele medo. Ela não cria situações favoráveis para viver o enfrentamento daquele medo. Então, tudo aquilo que em nós não é esclarecido pela verdade, tende a nos dominar e tende a nos fazer mal. E toda vez que eu sou dominado por aquilo que me faz mal, naturalmente eu me torno uma pessoa pesada para os outros. Pode observar. Existem pessoas que são tão pesadas para elas mesmas. Existem pessoas que têm tanta dificuldade com a leveza. E elas naturalmente se tornam assim para as outras. É difícil conviver com uma pessoa pesada. A pessoa pesada nem ela se suporta. E o que nos torna pesados? Muitas vezes a falta de enfrentamentos, a falta de perdão. Faz tanta falta na nossa vida, minha gente, de vez em quando a gente parar tudo, olhar-se no espelho, olharmos no espelho e perguntar a nós mesmos: o que está sendo pesado? O que está sendo mais difícil para você hoje? Não daquilo que está de fora, mas daquilo que você precisa conviver em você. É a pergunta que Jesus nos faz o tempo todo quando nos encontra, porque é a mesma que ele fazia quando ele encontrava as pessoas. Ele olhava nos olhos daquelas pessoas e perguntava: o que hoje está pesando em você? Aí a gente tem a tentação de dizer: é meu marido, é meu filho. Não é essa a resposta, a mais honesta. Toda vez que eu preciso dizer o que está pesando em mim, o mais honesto é excluir todo mundo e pensar aquilo que eu me imponho como forma de peso. Aquilo que eu estou causando e que é um desconforto para mim. Eu sou pesado porque, para mim, porque hoje eu não estou em paz com as minhas escolhas. Eu sou pesado para mim porque eu não tenho coragem de mudar o rumo da minha vida. Eu sou pesado para mim porque eu não tenho coragem de dizer algumas verdades que eu já precisaria ter dito ao meu marido há muitos anos. Eu sou pesada para mim porque a minha relação com o meu filho é muito desrespeitosa o tempo todo. E, lamentavelmente, eu preciso reconhecer que eu tive uma boa dose de responsabilidade no resultado de tudo isso. Por isso que é importante você se olhar no espelho e você reconhecer o que está sendo pesado para você.
E ainda que você encontre uma realidade que esteja fora de você, procure dar uns passos atrás nessa reflexão e pensar, tá bom, mas se essa situação que vem de fora está sendo pesada para mim, é porque de alguma forma eu, em algum momento, permiti. Dei um passo errado, fiz qualquer coisa e me impus um peso. É isso que precisa ser perdoado, minha gente, diariamente em nós. Mergulhar na nossa alma, fazer as abluções, as purificações que nos reconciliam com a gente. Faça-se um favor, descubra honestamente o que hoje é pesado para você e tenha coragem de alterar. Se não pode alterar de todo, porque às vezes não é da noite para o dia, dê um primeiro passo na alteração disso. A paz a gente constrói com pequenas iniciativas. A paz interior nós construímos mediante pequenas iniciativas. Peçamos perdão ao Senhor por tudo aquilo que hoje é pesado em nós. Por tudo aquilo que hoje é um fardo que está sendo difícil de ser levado. Nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, uma inimizade que nos faz ficar indispostos a quem somos. E hoje acredite, que se você tiver coragem de ir olhando nos olhos do espelho, nesse espelho que lhe reflete, se você tiver coragem de dizer o que hoje lhe pesa e que você gostaria que fosse perdoado, Deus o faz por você. Deus inicia o processo. Porque o agir de Deus em nós é um agir que nos faz agir. Toda vez que Deus age na nossa vida, Ele nos põe para agir. Ele nos põe para tomar decisões. Ele nos põe para viver enfrentamentos. Ele nos põe para dar passos. Porque ainda que eu tenha que caminhar